Graças e paz, meus queridos, mais uma vez poder trazer uma palavra aí ao seu coração, para o seu momento devocional, para o seu momento de oração. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco, sobre a importância do silêncio, do silenciarmos diante de Deus. O Senhor Jesus, ensinando sobre isso, ele disse, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. O desligar, o poder entrar na presença de Deus, se preocupando única e exclusivamente com Deus, com esse desejo ardente de ouvir a voz de Deus. Isso me faz lembrar um homem que um dia estava trabalhando num celeiro, e lá no celeiro, sem ele perceber, ele perdeu o seu relógio de pulso. Quando ele chega lá para fora, um relógio que havia herdado do seu pai, ele falou assim, nossa, meu relógio. E ele procura, ele volta, procura e ele não encontra aquele relógio. E assim, então, umas crianças estavam brincando ali perto, e falou, tio, o que aconteceu? Eu falei, eu perdi o meu relógio. E todo mundo também foi lá e não encontrou o relógio. Aí, de repente, um menino falou, deixa eu tentar uma vez. Aí ele foi lá para dentro, fechou o celeiro e ficou lá um tempo, E passando um período, ele sai com o relógio na mão. Aí o tio falou assim, mas como é que você achou o relógio? Ele falou, eu entrei, eu sentei, fechei a porta, a janela, fiquei num profundo silêncio, fiquei quietinho, até que meus ouvidos acostumaram com o silêncio, a minha mente também. Aí de repente eu comecei a ouvir os sons do celeiro, e dali a pouco no meio daqueles sons eu distingui um que fazia tic-tac. Aí eu fui seguindo aquele som e achei o relógio. Então aquele homem, pegou aquele relógio e aprendeu na sua vida, que de vez em quando nós precisamos fechar as portas, as janelas, sentarmos e precisamos, dentro do silêncio, ouvir o inaudível e ouvir o coração e principalmente ouvir Deus. Elias passava por um momento muito terrível na sua vida, não entendendo as coisas que estavam acontecendo, a perseguição de Jezabel, a seca, a morte de profetas. A Bíblia diz então que ele entra numa caverna e Deus pergunta o que ele estava fazendo ali, não era o seu lugar. Mas a maneira como Deus se manifesta a ele não é no terremoto, não é no fogo, não é no vento, mas a Bíblia diz que é um vento tranquilo, suave. Algumas traduções diz que era um vento que trazia amor, tranquilidade e paz. E a Bíblia diz que Deus fala com Elias. E ele entende naquele momento do silêncio o que Deus estava fazendo. Então, às vezes, no silêncio, é bom a gente parar para a gente entender um pouco as coisas, o que está acontecendo, na verdade, ao nosso redor. Às vezes a gente precisa parar um pouco para ouvir Deus e ali ficar em silêncio aos pés dele, como fez Maria quando Jesus vai a Betânia. E em silêncio ali ela ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo e ele diz que ela escolheu a melhor parte e isso não lhe seria tirado. Quanto não foram as vezes que os profetas, seus próprios discípulos, silenciaram aos pés de Jesus, querendo entender as coisas, querendo buscar discernimento, buscar direção, e em silêncio ali se calavam diante do Senhor para entender as coisas que estavam acontecendo. Às vezes precisamos ficar em silêncio diante de Deus para conhecer a nós mesmos, para nós conhecermos o que Deus tem para nós, qual é o projeto, o que Deus tem lá no futuro para fazer nas nossas vidas. Às vezes também nós precisamos em silêncio diante de Deus para derramar a alma, confessar pecados, chorar diante de Deus, como fez Ana, Ela entra no templo, ela fica em silêncio, ela fala, mas não há som na sua voz. Era um silêncio absoluto. Ela até é tida por embriagada, mas ela diz, eu sou mulher atribulada, que derrama a alma perante o Senhor. Às vezes nós precisamos desse silêncio, Silenciar as vozes do mundo, somente para ouvir a voz de Deus. E é no silêncio que Deus fala, Deus vem e fala a mente, Deus vem e fala o coração, Deus vem e toca. Como aquele mudo e surdo que veio, o Senhor veio e tocou, um homem que vivia eternamente numa solidão e num silêncio. O Senhor toca, ele começa a ouvir a voz do Senhor Jesus. Então é bom de vez em quando a gente parar no meio de tanto barulho, como nos dias de hoje, e ouvir o que será que Deus tem para mim.
O profeta Abacuque também traz essa palavra para o povo, né? Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. É hora da gente parar para ouvir. O que será que Deus tem para mim? E às vezes nesse meio de tanto barulho, como a experiência do menino, eu vou sentar e vou acostumar com o silêncio e vou deixar Deus falar o meu coração. E você vai escutar muito mais do que um tique-toque. Você vai escutar Deus falando ao seu coração, como ele falou com Elias: que fazes aqui? Deus tem algo para nós, Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus quer dar orientação, Deus quer dar direção, Deus quer dar conforto, Deus quer dar consolo, trazer à sua alma a resposta que você tanto necessita. Então entre na presença dele, na presença do Senhor, e cale-se diante dele e ouça Deus. Deixa Deus falar a sua alma. Esse Deus que fala no dia a dia, na natureza, pela sua palavra, mas fala também até quando estamos dormindo. Que Deus fale ao seu coração, que lhe traga direção, que traga orientação e que traga saber, que traga cura, que traga aquilo que a sua alma hoje está necessitando. Fala, Deus, queremos te ouvir. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus mudo, mas é um Deus que fala, é um Deus que toca, é um Deus que se inclina ao nosso grito de socorro. Fala o coração do teu povo, fala o coração da tua igreja, Senhor, que se reúne clamando, ó Pai, que no silêncio da alma, no silêncio agora da sua casa, que no silêncio agora do seu quarto, que aonde cada um estiver, Pai, que a voz do Senhor venha, voz que acalma em grande dor, voz que silencia, voz que traz tranquilidade, direção, voz que traz alento à alma, que a tua voz fale profundamente no coração do teu povo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nesse momento de oração agora, Pai, o Senhor traga ao nosso coração a tua bênção e a tua paz, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que de uma maneira linda Deus fale no seu coração mais uma vez. Fique na paz.